Hoje, dia 28 de fevereiro, é o Dia Mundial das Doenças Raras. Elas são definidas pelo número reduzido de pessoas afetadas. Isso quer dizer que para cada 100 mil pessoas, 65 têm doença rara, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS. As doenças são caracterizadas por uma ampla diversidade de sinais e sintomas que variam de enfermidade para enfermidade, assim como de pessoa para pessoa afetada pela mesma condição. Os médicos reumatologistas lidam com esse tipo de diagnóstico diariamente. São enfermidades músculo-esqueléticas e autoimunes, mas também com as raras doenças genéticas que desregulam o sistema imune. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Marco Antônio Araújo da Rocha Loures, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Dr. Marco, seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Bom dia para o senhor. Bom dia, Tiara. Bom dia, seus ouvintes. É um prazer estar aqui para dar explicações sobre esse dia 28. Mas ele foi, primeiramente, escolhido dia 29. Mas dia 29 são só os anos bissextos, mas por isso mesmo é uma data rara e foi escolhido dia 29. Quando não é o ano bissexto, é o dia 28, porque é uma analogia às doenças raras, como você falou, 65 pacientes para cada 100 mil habitantes, e são várias doenças que atingem um número grande da população. Doutor, então começa explicando para a gente essa questão. Qual que é o objetivo dessa data de hoje, Dia Mundial das Doenças Raras? É para chamar a atenção de todos nós? É para chamar a atenção porque doenças raras, porque elas são difíceis de ser diagnosticadas, tratadas e resolvidas. Mas uma doença que era rara e hoje não é mais, é a doença celíaca, que a pessoa tem uma incompatibilidade ao glúten. Ela era considerada uma doença rara. Depois do diagnóstico com biópsia e de exames de laboratório, ela deixou de ser uma doença rara, porque as pessoas tinham muita incontinência intestinal, muita dor abdominal. E não se sabia o que era. Quando se chegou ao diagnóstico, como se tratar a doença, então ela deixou de ser rara. Então, qual o objetivo disso? Que elas sejam acompanhadas, sejam diagnosticadas através de exames e sejam tratadas. Que muitas, como as doenças celíacas, deixem de ser doença rara. Então, é importante porque atinge também, Tiara, um número muito grande de pacientes. Hoje, no mundo inteiro, são 500 milhões de pessoas que sofrem essas doenças. E são catalogados mais de 7 mil tipos de doenças. Então, claro, umas mais, outras menos raras. Se nós acompanharmos essas doenças, pudermos fazer o diagnóstico, tratamento, e muitas deixam de ser raras, e muitas pessoas que às vezes não sabem o que têm, sejam tratadas. Esse é o objetivo da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. E, doutor Marco, como que é feito geralmente o diagnóstico? Ele parte de uma investigação, de acordo com os sintomas? Isso a gente está falando, né, de muitas doenças, mas de uma forma geral, como que são feitos esses diagnósticos? E por que o reumatologista também, ele é o médico que está atento mais a isso? Porque as doenças, elas apresentam muito sintoma musculoesquelético, como você falou no início. Então, os pacientes têm muita dor articular, dor muscular, alterações de pele, muitas vezes, chama a atenção do reumatologista. E, claro, a gente faz os exames comuns que existem hoje na prática e são negativos. Esses exames são muito importantes, muitas doenças são genéticas. Esses exames genéticos, eles são extremamente caros e raros de se fazer nos ambulatórios, nos hospitais universitários, mesmo nos laboratórios que existem nas cidades, porque são kits que às vezes não existem ou precisam ser importados e que são difíceis de ser pagos, né? No caso do Serviço Nacional nosso aqui, SUS, ele não tem, com raras exceções, a não ser que você entre na Justiça,
essa incorporação para fazer os exames. Então, logicamente que muitas doenças deixam de ser diagnosticadas. E na reumatologia, o mais importante é que quem acompanha essas doenças, chamadas também autoinflamatórias, são os reumatologistas pediátricos, porque essas doenças se estendem muitas vezes até os 12 anos de idade. Então, lógico, alguns em adulto, aparecem alguns na idade adulta, mas principalmente nas crianças, claro, vai aí de 1 ano até 12 anos de idade. Então, por isso que é importante chamar atenção para que essas pessoas não sejam deixadas de lado de serem tratadas e acompanhadas. Elas eram chamadas também doenças órfãs, aquelas doenças que não tinham especialidade, que não tinham um acompanhamento com um grupo de médicos. Então, ela está deixando esse termo para se tornar doenças raras e não mais doenças órfãs. Muito interessante, né, a gente saber sobre isso. E apesar de serem doenças raras, quais são as mais comuns? Ou, assim, vamos falar de nomes para quem está em casa, puder realmente entender do que a gente está falando. Apesar de serem doenças raras, muitas delas a gente escuta falar, né, no dia a dia. As mais comuns na nossa doença, nas nossas doenças reumáticas, são doenças autoimunes. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença rara, a esclerodermia é uma doença rara, síndrome de Sjögren é uma doença rara, mas tem outras também, né? Tem a osteogênese imperfecta, que é uma doença genética, que é chamada quebra-ossos, é uma doença rara. Agora, são muitas doenças, né? São mais de 7.000 catalogadas e muitas não diagnosticadas, muitos sem saber a origem dessas doenças e muitas também sem o tratamento. Então, com a atenção da OMS, no sentido de chamar para si esse dia, né, 28 ou 29 de fevereiro, justamente para que elas deixem de ser desconhecidas, de serem tratadas e que essas pessoas que têm essas doenças sejam incluídas dentro do hall de atividades de tratamento e de reconhecimento. Então, essas doenças raras, elas não têm cura ou algumas podem ter cura, doutor? Muitas não têm cura, muitas têm que fazer medicamentos caríssimos, né? E a gente sabe que às vezes o SUS não paga esses tratamentos, e muitas vezes tem que fazer um transplante de medula. Logicamente, dependendo, como eu falei, são mais de 7.000 patologias, um número muito grande, né? Então, a atrofia espinhal, por exemplo, é raríssima, é difícil, é uma das doenças raras que às vezes a gente ouve aí na imprensa, as famílias entram na justiça, né? Então, logicamente que a atenção é importante para nós estarmos discutindo isso para as pessoas, como eu falei, serem incluídas, né? Mas, assim, o tratamento da maioria é desconhecido. E qual que é a importância desse tratamento, de um acompanhamento ali fiel com o médico reumatologista, até mesmo para dar sequência aí a uma doença rara, né? Essas doenças que são mais raras, que são conhecidas, como te falei, essas que eu citei agora há pouco, elas têm tratamento, então não são todas que não têm tratamento, logicamente. A esclerodermia tem, Sjögren tem, lúpus tem, graças a Deus. O SAF, que é síndrome antifosfolipídio também, que é uma doença extremamente incapacitante, a pessoa fica sem respirar, pode dar embolias que podem levar a AVCs e até a morte, né? O lúpus também é uma doença que é grave se não tratada, pode dar lesão renal, mas hoje elas estão bem acompanhadas, diferentemente de há 20, 30 anos atrás, que nós perdíamos muitos pacientes, infelizmente, para infecção e para a insuficiência renal. Hoje, nós temos um arsenal terapêutico, né? E o acompanhamento, serviço de acompanhamento, que nós podemos recuperar e tratar especificamente esse paciente. Então, hoje, grande parte dessas doenças raras, graças a Deus, nós temos tratamento, acompanhamento com bons resultados. Doutor, e essas doenças raras, elas surgem no nascimento de uma criança ou ela pode surgir aí no decorrer da vida? Uma boa pergunta. Realmente, grande parte
dessas doenças são genéticas, né? Como eu falei, grande parte são genéticas e são desconhecidas, a sua etiologia é genética, mas muitas vezes a gente não sabe qual parte do DNA que está alterado, né? Mas uma parte hoje, como eu falei, também a gente pode tratar com bons resultados, com medicamentos que estão aí. E cada ano são lançados pela indústria, pela pesquisa, vários medicamentos para não dar alterações de qualidade de vida, não dar alterações de morbidade, comorbidade desses pacientes, para eles sejam inseridos na sociedade, inseridos na família, e que tenham essa qualidade de vida que todos nós almejamos. Então, logicamente que cada paciente também tem a sua individualidade, mas uma parte desses pacientes ainda tem que ser feito diagnóstico por genética. Doutor Marco, além da doença em si, o paciente com doença rara, ele também pode sofrer com ansiedade, depressão? Não só o paciente, como o entorno dele, né? Como a família, a própria equipe médica, né? Porque o médico ele se doa no sentido de você resolver o problema, né? A equipe médica, eu digo, são os médicos e paramédicos, né? Enfermagem, outros especialistas são importantes, o pediatra, né? O geneticista, o fisioterapeuta, o nutricionista, é uma equipe multidisciplinar. Então, logicamente que se você pegar um paciente que às vezes ele não tem o diagnóstico, não tem o tratamento, ele está definhando com dores, existe um comprometimento, logicamente, de comportamento psicológico. Isso afeta não só a sua família, a equipe médica, mas o entorno dele. Se ele estiver trabalhando, né? O seu trabalho, se estiver estudando, se for uma criança estudando, somente uma criança que está para desenvolver a sua parte intelectual, fisiológica, psicológica, sem dúvida afeta. Então, claro que o tratamento psiquiátrico, psicológico nesse aspecto é de extrema importância e entender essa dificuldade dessa criança, ou desse adulto jovem, para ele ser compreendido e inserido dentro da sociedade conforme a necessidade dele. Uns mais, outros menos, mas nós temos que ter essa sensibilidade de aceitar essas pessoas, acompanhar e poder resolver esse problema. Doutor Marco Antônio, muito obrigada por essa entrevista, por tantos esclarecimentos aqui importantes. O senhor que é presidente aí da Sociedade Brasileira de Reumatologia, hoje deve ter mais serviço do que qualquer outros dias, porque muita gente, né, quer falar com o senhor e ouvir um pouco mais sobre essa questão das doenças raras. Obrigada de coração por nos atender e falar conosco aqui nessa manhã. Obrigado a você, parabéns pelo teu programa, esse serviço que você está fazendo. Eu deixo aqui, Tiara, também, nós temos um site e um Instagram, reumatologia.org.br e @reumatologista. Isso lá existem, lógico, informações para médicos, coisas específicas, mas existe para leigos também. Então, vocês podem acessar o site da Sociedade Brasileira, aberto, tem informações, pode fazer perguntas, algumas dúvidas. Então, reumatologia.org.br e reumatologista, quer dizer, reumatologia, Instagram do reumatologista. Então, em Reumatologia está. E muito mais uma vez, obrigado pelo seu serviço, que é extremamente importante, esse esclarecimento ao seu público. Essa é a nossa obrigação. Muito obrigado, senhor. Tenha um bom dia e uma boa semana. Para nós também. Deus nos abençoe. Obrigado. Amém. Fica com Deus. Até mais.